Saudações titânicas, meus queridos amigos ligados aqui no canal Titãs Fãs. Eu sou a Leia, que o único assunto que nos interessa é unicamente os titãs. Então, se você tem sede de titãs, se você tem fome de titãs, se você também é novo aqui pelo canal, já se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações e ficar sabendo de tudo que acontece aqui neste singelo canal. Muito bem! O vídeo de hoje ele é muito especial porque eu tô dando início a essa série de homenagens aí aos 35 anos do maravilhoso Cabeça Dinossauro, o disco mais importante da minha vida, aquele que eu mais amo acima de qualquer outro, porque sem esse disco eu não seria ninguém, ó. Tá aqui, ó, maravilhosíssimo, maravilhoso demais, lindíssimo, belíssimo, o disco mais importante de todos da minha vida. Eu não canso de falar isso, cara, sem exagero nenhum. Muito bem, essa série de vídeos, ela vai ser no esquema daquela série anterior que eu fiz com o Blask Blom. Eu vou dar início primeiro à minha história com Cabeça Dinossauro, depois eu vou falar um pouco das canções, das gravações do disco, da turnê, e aí encerramos essa homenagem aos 35 anos desse clássico aqui, que nesse ano de 2021 chega aí nessa idade extremamente jovem, né? Um disco que muito atual ainda, um disco maravilhosíssimo, muito especial mesmo. Então vamos lá, o Cabeça Dinossauro, eu creio que eu já nasci com esse álbum no meu sangue. Eu sou de novembro de 1993, né? Enquanto os Titãs estavam ali com a turnê do Titanomaquia. E meu pai, ele é um veterano dos anos 80, né? Ele viu todas essas bandas maravilhosas ali no auge. Ele viu todos os lançamentos na rádio e tudo mais, no programa do Chacrinha, no Perdidos da Noite, do Bolinha e todos esses programas essenciais aí dos anos 80. E meu pai gostava muito dos Titãs, do Ira, do RPM, do Traje a Rigor, todas essas bandas maravilhosas aí. Eu cresci ouvindo junto com ele, né? O Lulu Santos também, não posso deixar de falar, Rita Lee, Raul Seixas, pô, eu vou ficar falando aqui até amanhã essas bandas aí. E o Cabeça, meu pai tinha o CD ali, eu lembro de ser bem pequenininho ainda, isso ali, sei lá, 95, 96, 97... E eu lembro que quando a gente saía de carro, ele sempre colocava o CD do Cabeça, né? Eu era muito pivete, eu não entendia direito nada daquilo, mas eu gostava do ritmo de algumas músicas, né? Eu lembro que eu gostava muito de Família, de AU também, a própria Cabeça Dinossauro, mas eu tinha medo do Estado Violência, por incrível que pareça, eu morria de medo do Estado Violência, né? Aquela parte, homem em silêncio, homem na prisão, homem no futuro, no escuro, o futuro da nação, né? Eu morria de medo dessa parte, né? Um absurdo isso. Mas, pô, eu era criança, anos 90, outra história, né? E eu lembro muito claramente de gostar, assim, eu apreciava, só que obviamente não era a coisa que viria a se tornar alguns anos depois, né? Porque eu lembro claramente do dia que o Cabeça Dinossauro virou a minha alma do avesso. Foi um dia devia estar de férias na escola, ali em junho, julho de 2003, né? E aí o meu pai, a gente ia na casa da minha avó e ele falou pra mim: escolhe lá uns CDs pra gente ir ouvindo. E eu fui lá e peguei o Cabeça, né? E algum outro que eu não lembro. E o Cabeça a gente deu play nele primeiro. E já acho que tinha um tempo que eu não devia ouvir o disco, né? Também, sei lá, o que era, o que me faltava pra apreciar e adorar esse álbum como eu adoro hoje em dia, né? Desde a partir daquele momento ali. E eu lembro que quando a gente colocou o CD no carro, começou com Cabeça Dinossauro, né? E eu já achei muito legal, porque é uma música muito diferente, assim, né? Eu nunca tinha reparado nisso antes, mas ali eu já tinha 9 anos, e aí a gente já começa a reparar em algumas coisas, né? Perceber e sentir certas coisas. E aí eu achei uma música muito diferente de tudo que eu já tinha ouvido até aquele momento, assim, sabe? Olhando assim com um olhar mais detalhado. Eu achei genial, eu fiquei encantado. E aí fomos, AU, igreja,
Polícia. Polícia era engraçado porque eu olhava assim, enquanto o disco rolava, eu tava olhando o encarte, né? Eu tava lendo lá as letras das músicas, os autores e tudo mais. Eu não sei por que eu cismei que Polícia tava errado ali, né? Na minha cabeça era o Tony que cantava. Eu não sei por que eu encasquetei com isso. Eu ficava indignado, eu falava, não, mas tá errado esse encarte aqui. É o Tony Bellotto que canta essa música, né? Eu não sei por que me deu isso ali, eu não sei. Talvez porque o Tony era o único titã assim, que eu sabia a fisionomia do rosto, né? Eu conhecia o rosto dele, justamente pelo fato dele ser casado com a Malu, ele tinha o programa no Futura, né? E que eu tinha visto algumas vezes e tudo mais. Só que os outros titãs eu nunca tinha visto assim eles. Porque veja bem, o encarte do Cabeça, ele é assim, né? Maravilhosíssimo, preto e branco, essas fotos sensacionais da Vânia Toledo, né? Eu não conseguia saber quem era quem aqui, eu só conseguia saber quem que era o Tony, né? O Tony aqui, ó, o único assim que eu sabia quem era. E aí eu demorei um tempo pra ver o rosto dos outros titãs, né? Eu demorei um bom tempo, assim, porque era uma época que eu não tinha internet, então eu dependia muito da televisão, muito de revistas também, né? E aí, voltando ao assunto aqui, né? Naquele momento ali que o disco foi rolando, passou polícia, estado de violência, na face do destruidor, meu amigo, quando chegou em porrada, que foi realmente uma porrada assim na minha alma. Aquela música, ela, sei lá, mudou minha vida completamente. Eu já tava nesse processo assim, sabe? Quando vai mudando algo dentro de você, mas quando chegou em porrada, a coisa ficou muito séria. Porque eu li a letra da música acompanhando o Arnaldo, né? Nota 10 para as meninas da torcida adversária. Eu achava isso muito legal. E o refrão também, porrada nos caras que não fazem nada, porrada. Né? Eu achava isso incrível. Era a melhor coisa que eu já tinha ouvido na minha vida. Porrada foi uma música assim que abriu assim a minha mente. Foi uma coisa transcendente, assim, sabe? Até espiritual, eu diria. Para uma criança de 9 anos. Eu era uma criança relativamente normal, né, por assim dizer. Eu gostava de brincar e tudo mais, eu li os gibis da Turma da Mônica, eu gostava muito disso, né, só que com esse disco, com essas 13 canções, eu passei a ter um olhar muito diferente para tudo, sabe, eu passei a ser uma criança mais questionadora, assim, sabe, ter mais atenção com as coisas que acontecem, com a política, com a cidade, com tudo à minha volta, assim, eu passei a ter esse olhar mais crítico. E aí eu comecei a escrever também, né? Porque eu sempre achei muito legal o ato de escrever, mas aí com o Cabeça Dinossauro, com essas letras aqui, eu passei a escrever sobre qualquer coisa assim. Eu não sei se eram músicas exatamente o que eu fazia, mas eu escrevia. Fazia lá algumas coisas assim, eu acho que não eram músicas assim, porque não tinham rimas, sabe? Era, sei lá, não sei se eram crônicas também, não sei o que era, mas eu passei a escrever compulsivamente. E foi ali, depois com o restante do disco rolando, né? Eu tô cansado, Bichos. O Bichos é engraçado porque com o fato do palavrão, eu também comecei a incorporar o palavrão na minha vida, né? Eu lembro que na escola eu comecei a falar muito palavrão. Que coisa, hein? E aí foi Bichos, foi Família, O Homem Primato, Dívidas, o que também. O que eu achava a música muito esquisita, assim, né? Uma letra muito doida, né? Naquela época, assim, eu não entendia direito o que. Poxa, o que é uma obra-prima também, né? E aí eu lembro que eu passei a querer consumir tudo o que era relacionado aos Titãs, tudo. Eu lembro que nas datas comemorativas eu não queria mais brinquedos, eu só queria saber dos CDs dos Titãs, tudo que era relacionado a eles eu queria consumir, eu queria ouvir, eu queria ler, eu queria saber de tudo mesmo. Eu lembro que tinha várias revistas em casa, e aí eu ficava folheando aquelas revistas lá, loucamente. Eu achei uma foto do Arnaldo com os tribalistas, e aí eu falei, esse então que é o Arnaldo Antunes, né, aquela coisa assim. E aí depois teve uma ocasião que eles foram no Faustão, acho que lançar o Como Estão Vocês,
E ali foi a primeira vez, não, minto, a primeira vez que eu vi eles de verdade foi no clipe de Não Sou um Bom Lugar, quando estreou na MTV. Eu vi lá o making off, depois o lançamento do clipe. E aí que eu já tava naquela coisa, acabei de me apaixonar por eles, assim, né? Que Eu Não Sou um Bom Lugar é uma música sensacional, um dos clipes que eu mais gosto deles, né? E aí eu lembro que depois disso, né, também aquela coisa assim, depois desse momento assim que o Cabeça ele virou minha alma do avesso, eu ouvi o disco compulsivamente todos os dias. Todos os dias. E quando a gente saía com meu pai em casa, eu peguei o CD do meu pai emprestado, e esse CD ficou uns bons anos comigo, né? Até eu tomar vergonha na cara e comprar o meu, né? Que só foi acontecer em 2008. Aí eu devolvi o do meu pai pra ele e tal. E por meio do Cabeça Dinossauro, a minha vida ela ficou muito melhor, muito mais feliz, sabe? Porque eu lembro que eu ia pra escola e aí eu ficava doido pra voltar pra casa pra ouvir o Cabeça, sabe? Pra ler aquelas letras de novo e ficar pensando naquilo, sabe? Quem que eram aqueles caras? O que será que eles tinham de interessante, assim? Porque se eles tinham esse disco aqui que é maravilhoso, com certeza eles teriam outros, né? E realmente tem, né? E eu só fui descobrir isso com o passar dos anos e tudo mais, que era foda, né? Viver sem internet e tudo mais, ter que depender da sorte pra achar os discos nas lojas e tudo mais, né? E aí o Cabeça, ele me colocou essa coisa crítica na minha vida, né? Que graças a Deus eu tenho até hoje. E é interessante também porque eu não consigo mais imaginar a minha vida sem o Cabeça Dinossauro, né? Já são aí quase 18 anos com esse disco na minha vida, né? Eu não consigo imaginar o que seria de mim sem o Cabeça, sabe? Eu não consigo imaginar mesmo assim, porque é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito especial. Eu não sei, eu gostaria de saber quantas vezes eu ouvi esse disco. Quantas vezes será que isso aconteceu, né? É interessante pensar nisso. Quantas vezes você apreciou um álbum, né? Porque o Cabeça, ele é uma obra-prima. Esse disco aqui é uma obra-prima. É o disco mais importante de todos, sabe? Sem o Cabeça Dinossauro não viriam outras bandas também, né? Porque além dos Titãs, eu sou fã de outras bandas, assim, né? A única banda que eu falo pra você que na minha vida tá no mesmo patamar, assim, dos Titãs, de amor e carinho, são os Ramones. Os Ramones vieram depois, né? Em dezembro de 2004 e tudo mais, mas enfim. E por meio dos Titãs eu comecei a apreciar rock and roll, comecei a ouvir com mais atenção outros artistas, né, que eu já conhecia também, que eu cresci ouvindo junto, né, como os Engenheiros do Havaí, o Ira, o próprio RPM também, o Lulu Santos, como eu falei aqui no começo do vídeo, Barão Vermelho. Eu cresci ouvindo todas essas bandas ao mesmo tempo, assim, né, ao mesmo tempo que eu ouvia loucamente os Titãs, eu ouvia, porque assim, ó, o pilar base da minha formação musical é Cabeça Dinossauro, o Papo é Pop dos Engenheiros do Havaí e o Vivendo e Não Aprendendo do Ira, né? Que meu pai tinha esses CDs aí e ele gostava muito, especialmente do Ira. Eu acho que o Ira é a banda favorita do meu pai, né? Mas eu não tenho certeza, preciso perguntar pra ele. E aí eu cresci ouvindo esses discos, cara, e foram ouvindo outros também. Depois veio a música de outros países, né? Outras bandas gringas aí que virou um caldeirão assim muito legal, que foi moldando o meu gosto musical e até a minha personalidade, né? Eu creio que sem o Cabeça Dinossauro não haveria nada, na minha vida seria tudo mato. Porque, poxa, o Cabeça abriu as portas para tudo, assim, né? Tudo de legal, assim, que surgiu na minha vida também, eu devo ao Cabeça. Ele foi trilha sonora das melhores épocas da minha vida, né? É até hoje, né? É a trilha sonora até hoje. É o meu disco, assim, de cabeceira, é o disco da minha vida, da minha alma. Eu devo muito a esse disco aqui. Eu agradeço aqui, deixar aqui o espaço para agradecer aos Titãs, aos 8 Titãs, né? Ao Arnaldo, o Branco, o Brito, o Tony, o Charles, o Marcelo, o Paulo, o Nando, Liminha também, que foi fundamental nesse disco. E agradecer a eles por fazerem aí a minha vida muito mais feliz há quase 18 anos. Muito obrigado mesmo, senhores. Valeu de verdade. Eu sou muito grato, muito feliz por ter esse disco na minha vida. E foi também por meio do Cabeça que eu comecei a me interessar
em aprender música, né? Aprender assim, né? Porque eu não sei ler uma cifra, não sei ler uma tablatura, não sei ler nada disso. Eu faço tudo na raça. Ou seja, então é melhor reformular isso aqui, né? Eu passei a querer tocar música. Porque o som da bateria desse disco que o Charles tirou ali, com aquela tama azul maravilhosa dele, eu acho que é o som de bateria mais perfeito que eu já ouvi na minha vida. Tudo que o Charles fez nesse disco, especialmente falando do Cabeça, né, que ele fez em todos os discos que ele gravou com os Titãs, ele teve um desempenho acima da média, né? O Charles, na minha visão, é o melhor baterista do Brasil. Eu tive a chance de falar isso pra ele, sou muito grato por ter falado isso pra ele pessoalmente. E tudo que ele fez no Cabeça, assim, é muito preciso, é muito perfeito. Caralho, que som sólido, firme, criativo, poderoso é o som da bateria dele nesse disco. Sabe, eu quis tocar aquilo. Eu lembro que eu pegava assim, as facas da cozinha, com 9 anos mexendo com faca. Eu pegava as cadeiras também, que as cadeiras lá de casa tinham o assento que tinha um som legal, né? E eu ficava batendo lá, destruía todas as cadeiras lá, minha mãe ficou louca. Eu lembro que eu pegava as caixas assim, também montava assim, uma bateria toda de papelão, né? Coisa assim. Pegava alguns utensílios da cozinha também para fazer os pratos, sabe? Era muito interessante, muito interessante. Eu lembro que o Charles, ele com certeza até hoje, se ele pega na bateria ainda por aí, ele fica esparadrapando os dedos. Eu ficava colocando aquelas fitas brancas assim de colar, né? Tipo uns durex assim, esqueci o nome dessa fita agora. E eu ficava colocando em volta dos dedos assim. Tem uma foto muito legal que eu tava improvisando um pandeiro assim, alguma coisa dessa época aí. Eu preciso achar essa foto, para postar aí, que é muito engraçado. Eu ficava com os dedos assim cheios de fita assim, igual o Charles, porque o Charles é o meu herói musical assim, né? O Charles, eu tenho muito a agradecer a ele, porque se não fosse pelo que ele fez nesse disco, acho que eu não teria me interessado em tocar música não. Porque depois da bateria veio outros instrumentos, veio o contrabaixo, a guitarra, mas o único que eu domino assim com dignidade é a bateria. E eu estudei muito. Tudo que o Charles fez nos Titãs, especialmente no Cabeça, nesse período inicial dos Titãs na minha vida, eu estudava muito, eu prestava atenção assim em cada detalhezinho, cada coisinha assim, sabe? Cada coisinha que o Charles fazia, uma virada, um acerto no prato, qualquer coisa assim, eu tava ali fazendo anotações mentais assim, né? E aí que poxa, eu sou muito grato ao Charles por isso, sabe? Charles é um herói assim pra mim. Por isso que quando eu digo que o desligamento dele dos Titãs me bateu muito forte, é verdade, porque eu até fiquei um tempo sem ouvir os Titãs na época que ele se desligou, porque era muito doloroso pra mim saber que eu não ia mais ouvir aquela bateria maravilhosa, sabe, ao vivo e nos discos também, né? Foi uma coisa assim que me doeu muito, eu fiquei muito chateado. Eu só fui compreender mesmo depois que ele deu aquela entrevista maravilhosa pro irmão dele, né, no Vitrola Verde, o César. E aí ele explicava tudo, coisas que eu não sabia que tinha acontecido na época. E aí aquele momento eu entendi, aceitei e vida que segue, vamos avante, né? E poxa, foi uma época muito especial assim. E eu digo que eu cresci realmente ouvindo Cabeça Dinossauro. O disco que eu mais ouvi na minha vida é esse aqui. Essas 13 canções, eu não enjoo de nenhuma delas, né? É interessante isso, né? Até os próprios Titãs, o Brito mesmo, eu sei que teve um tempo aí que ele tava meio cansado de Homem Primata, né? E o meu pai também é enjoado de Homem Primata. Eu não, cara, eu acho Homem Primata maravilhoso, um clássico aí. É uma obra-prima. Porra, eu vou falar mais sobre a história de cada uma dessas 13 canções nos próximos vídeos. E eu queria fazer aqui um adendo, que esse vinilzão aqui, eu ganhei ele de uma amiga da minha mãe. Porque ela tinha lá na casa dela, eu acho que ela nunca ouviu esse disco. Eu nem sei como é que esse disco foi parar lá na casa dela. E aí acho que ela achava essa capa muito feia.
E aí ela não falou lá, eu tenho lá alguma coisa dos Titãs lá em casa, lá, vou trazer pra você. Ela trouxe pra mim ó, com esse adesivo, o carimbo aqui, de MPB, né? Que quando eu levei pros Titãs assinar a primeira vez, o Brito chamou a atenção pra esse carimbo da MPB aí. Eu disse que os Titãs também são cultura, né? E foi legal. Esse disco aqui ele tá assinado pelos 8 Titãs, ó. Tá o Paulo aqui, Branco aqui, o Brito aqui, Nando aqui, Tony, Arnaldo, Charles e também o Marcelo, né? Essa assinatura aqui quem me deu foi a Cuca Fromer, irmã do Marcelo. Aliás, Cuca, se você estiver assistindo aqui, um beijo pra você, muito obrigado. E tá aqui assinado pelos 8 Titãs, né? Que eu não tive a sorte de conhecer o Marcelo. Então tá aqui a assinatura dele aqui representando aí, os 8 Titãs estão juntos aqui, né? Maravilhosíssimo. É isso aí, meus amigos. Eu quero que você também deixe aqui nos comentários como que é a sua história com Cabeça de Dinossauro, qual que é a sua música favorita desse disco, como que foi a sensação de ouvir esse álbum pela primeira vez. Isso aqui foi só um resumo, sabe? Que eu contei assim da minha história inicial, como que esse disco entrou na minha vida e mudou tudo. E deixa aí nos comentários aí, eu agradeço aí o apoio, o carinho, a consideração de todos os amigos de todo o Brasil. Abraço, grupo aqui, a Titãs Porra. Também conheço o canal do meu amigo Denis Viana, tem muita coisa genial lá do Cabeça também. Conheçam todos os links que está aí na descrição e fiquem ligados que nos próximos vídeos aí ao longo de todo esse mês o assunto aqui vai ser somente cabeça de dinossauro, pança de mamute e espírito de porco. Muito obrigado por tudo, meus amigos. Valeu e até a próxima. E não se esqueçam nunca que aqui é Titãs, porra! Valeu! Obrigado!